na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vai ser a nossa palavra de meditação nesta manhã. Vocês acharam? Sim ou não? Só corrigir no capítulo 2, por favor, a partir do verso 1. Diz o texto: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Diga comigo, sabedoria humana. Mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falando de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quantos amam o Senhor? Amém. Deus preparou para nós. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Diga, eu não recebi o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, diga comigo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga para o seu irmão, você tem a mente de Cristo. Nós vamos ter uma palavra de oração, e o tema, Joyce, vai ser vida espiritual, da identidade e destino. Obrigado, Senhor, por esta palavra que foi lida. E com a ajuda do Santo Espírito, do Espírito Santo, ela será elucidada, explanada, e para tanto eu, na qualidade de pregador, te peço sabedoria, graça e unção, para que eu me faça entendido, e que a tua presença, por conta dessa palavra, seja intensificada. Quero declarar a minha total dependência, e dizer que a tua palavra é um livro revelado, e o Senhor revela quem o Senhor quer. Fala com a gente, de uma forma audível, que nós entendamos, e possamos aplicá-la todo dia na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer, Deus tem uma palavra poderosa para mim. Nós temos aqui um texto onde o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e Deus me deu um tema. Eu acho que esse tema é o resumo, o sumo, né, de todos esses 16 versos que foram lidos. Vida espiritual, ela dá identidade e futuro.
Eu acredito que nós vivemos num século onde os homens naturais, homens comuns, não são aqueles homens que já fizeram opção por Jesus, que aceitaram Jesus, que fizeram de Jesus Senhor e Salvador de suas almas. A gente não está falando desse mundo, porque o mundo não compreende as coisas de Deus, porque eles estão exatamente na condição de homem natural. Paulo diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo, porque as coisas espirituais, elas se discernem como? Espiritualmente, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a andar com Ele, até porque é Ele que entra na nossa jornada. O Senhor vai trazendo sobre nós a sua palavra, e essa palavra vai nos tornando homens espirituais. Vocês estão comigo? Nós nos tornamos homens espirituais, porque anelamos as coisas de Deus, anelamos as coisas do céu, renunciamos o pecado, renunciamos os assédios, as propostas indecentes, renunciamos tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, porque nós queremos aliança com o Senhor. Amém? E nós sabemos, irmãos, que o céu está garantido, e para tanto a gente também precisa fazer a parte da gente. Jesus disse lá em Apocalipse, 3:11, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A gente precisa fidelizar essa relação. E eu quero crer, acredito piamente, que uma maneira de fidelizar essa relação e, sobretudo, nos tornando homens espirituais, está exatamente na aproximação que nós temos com o Senhor. Amém? Aproximação, intimidade, vida de oração, vida separada, meditação na palavra, sabe? Vir aos cultos, fazer a obra de Deus, cada dia mais querer estar em comunhão, porque se faz necessário, né? Ontem eu estava conversando com uma irmã minha, uma das mais velhas, e nós estávamos falando exatamente sobre alguns parentes nossos, né, que de alguma forma deixaram de ser pessoas espirituais e se tornaram pessoas nem humanas, mas se tornaram pessoas carnais. Porque eu quero trazer uma palavra apontando 3 situações do homem. O homem pode ser espiritual, carnal e natural. O natural é aquele que nunca aceitou Jesus. Ele é natural, ele não compreende as coisas de Deus, como disse o apóstolo Paulo. E o carnal? O carnal é aquele que depois de aceitar Jesus, ele se torna carnal. Sabia disso? Que não há uma inversão de valores. O homem natural, ele não compreende. E o carnal? O carnal é porque, mesmo ele conhecendo as coisas de Deus, ele pode desvirtuar da fé e se tornar uma pessoa carnal. Tipo, esse parente disse para minha irmã, ela disse, nós somos a igreja, você precisa ir à igreja. Ele disse para ela, eu sou a igreja, mas ele é a igreja no mundo desviado, bebendo e fumando. Isso é o que? Carnalidade. Vocês estão comigo? Uma pessoa, depois de conhecer, depois de fazer cursos, né, de obreiro, ele agora fala que ele é a igreja. Se ele é a igreja, e se ele acha que ele pode caminhar fora da igreja, ele está totalmente fora da palavra de Deus. Porque se não fosse necessário, né, o Senhor nos fazer igreja, Ele não nos diria, Mateus 16:18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E muito menos Jesus diria, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei, porque Jesus quer estar no meio da onde? Da igreja. E a igreja precisa congregar. Vocês estão comigo? Então, nós temos aqui o que é vida espiritual. É oriunda de busca de Deus, meditação da palavra, santidade, verdade, lealdade, pureza, e por isso nós temos discernimento. Paulo diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Olha a grandeza de Deus para conosco. Em razão da morte de Jesus, Deus resolveu vir morar em nós. E o Espírito Santo, olha, qual é o nome do Espírito de Deus? Santo.
Quando esse Espírito do Senhor vem morar em nós, Ele nos comunica o quê? Santidade, verdade, lealdade, sinceridade. Todas essas coisas são pertinentes ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo que mora em nós, ele tem voz, porque muitas das vezes o Espírito Santo mora nos crentes, mas algumas vezes ele não tem voz. Não tem voz, não é porque ele não tem a voz, é que a gente não permite o Espírito Santo a nos falar. E o Espírito Santo é educado, ele mora em você, ele quer te conduzir a você, a mim, a nós. Mas se de alguma forma a gente não quiser ouvir, ou fizer resistência, o Espírito Santo ele vai ficar até triste. E se a gente continuar, ele pode até se afastar. Por isso, irmãos, a gente precisa cuidar, porque o Espírito Santo ele é muito sensível. Jesus, falando concernente ao Espírito, ele disse: se você peca contra Deus, Jesus vai e intercede. Se você peca contra Jesus, o Espírito Santo vai e intercede. Mas se você peca contra o Espírito Santo, quem vai interceder? Ninguém. Você acaba com essa gama de intercessores que Deus provisionou para mim e para você. Ei, nós sabemos que é uma luta diária. Há uma guerra, né? Uma guerra concentrada, sobretudo, contra nós, né? Porque o mundo quer nos tornar pessoas carnais, pessoas comuns, e nós precisamos, irmãos, fazer valer, validar o sacrifício dos nossos primórdios, né? Homens que foram cerrados ao meio, homens que perderam a sua vida, homens que sabiam da vinda de Jesus, e eles, olhando o futuro, eles deram glória a Deus, sabendo que essa máxima, eu e você iríamos viver. Você sabia que esses dias, os dias da graça, foram dias que os nossos primórdios, os nossos antigos, homens que foram fiéis a Deus, de toda a situação, enfrentamento, pessoas que foram, né, cerradas ao meio, como o profeta Isaías, Daniel que foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, tantos homens foram enforcados, decapitados, como Tiago, o irmão de Jesus. Aí você pensa, esses homens sofreram todas essas coisas para que nós pudéssemos chegar aqui. Diga comigo, e hoje, o Espírito Santo me pede o mínimo possível. Ele já mora em mim. É só eu dizer: Espírito Santo, fala que o teu servo ouve. Eu quero me ajoelhar e quero chorar, não um choro de culpa, mas um choro de gratidão, de alegria no Espírito. Eu quero buscar a tua face e poder encontrá-la. Eu quero ser saciado com a tua presença. E eu quero viver, Senhor, uma vida espiritual tão bem sucedida, que as pessoas não precisem dizer o que eu devo fazer. Eu devo ter, na minha individualidade, um propósito firme de buscar e de viver uma intimidade, um propósito para o qual o Senhor me salvou. Vocês estão aí? Então o tema é vida espiritual. Ela dá identidade e destino. O que é identidade? Conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la. Aqui está a identidade, aquilo que nós temos, né? Tanto é que as impressões digitais de ninguém é igual, porque Deus nos criou pessoas singulares, individuais. Nós temos a nossa individualidade caracterizada aqui, ninguém é igual. Então Deus é um Deus que fala diretamente ao homem. Ele é um Deus de individualidade. Ele é um Deus de coletivo, mas não existe coletividade se não existir a administração de Deus em cada um de nós. A nossa individualidade somada, ela se torna exatamente um corpo. E a gente precisa entender a questão de individualidade. Individualidade não em relação a eu viver o meu egocentrismo, botar o meu eu no centro. Não falo dessa individualidade. Eu falo de uma individualidade enquanto característica.
Eu falo de individualidade enquanto eu ter sido alcançado por Jesus. Eu não fui alcançado por tabela, eu não fui alcançado em razão da multidão. Quando o Senhor falou comigo, Ele falou comigo e me salvou. Quando o Senhor falou contigo, Ele falou contigo e te salvou. Quando o Senhor te chamou, Ele se dirigiu a você e te chamou. Ou seja, você é precioso porque Deus te fez único. Você pode dizer para o seu irmão, não existe na terra ninguém igual a você. Você é único, meu irmão. Aleluia, você é único nessa terra. Para ver aí, irmãos, como Deus, para ver aí como Deus valoriza, né, essa visão de entendimento. O que seria destino? Futuro, né? O Senhor dá identidade e futuro. É isso que nós vemos na sociedade. As pessoas perderam a sua identidade. As pessoas foram para caminhos que aos olhos deles parecem ser bons, mas o seu fim não era o melhor. Homens que optaram, né, de fazer o seu próprio caminho e de tentar traçar o seu destino. Olha só, não tem como o homem traçar o seu destino e for um destino seguro se não for através de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho que nós precisamos trilhar no nosso futuro, que vai ser o nosso destino, ele já está concretizado em Jesus. Vocês dizem amém? Então Deus, essa palavra de Paulo, quando ele distingue aí homem natural e o homem espiritual, né? Então eu queria falar sobre o homem natural, aquele que não recebeu Cristo como Salvador. Ele vê para crer, o seu ego está acima de tudo, ele é egocêntrico, tudo tem que gerar, ele se torna o universo, e todas as coisas precisam gerar ou girar em função dele. Ele quer sempre ser o centro, e nós queremos dizer que há muito tempo nós deixamos de ser o centro, porque ele é o centro de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor Jesus, ele é o centro. Então que tipo de vida nós temos que viver? O cristocêntrico, o Jesus, ou o Senhor Jesus no centro de todas as coisas. E o homem carnal? 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo já falou do homem natural, agora ele vai falar do homem carnal. Olha o que diz Paulo. E eu, irmãos, diga comigo, Paulo diz, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então, quais são as coisas que nos tornam carnais? A inveja, a maledicência, a contenda, a dissensão, né? A gente fica triste quando essas coisas acontecem na igreja. Por que essas coisas acontecem, apóstolo? Porque as pessoas deixaram de ser espirituais e se tornaram carnais. Elas nunca mais vão voltar a ser homens naturais, porque o homem natural não conhece, nunca conheceu Jesus. O homem natural nunca pôde recepcionar e fazer com que o Espírito Santo pudesse habitar nele. Então, natural nós não vamos ser nunca mais. Nós só temos hoje duas vertentes: ou somos homens espirituais, ou nos tornamos homens carnais. E quando é que eu preciso aferir isso dentro de mim? Quando começa a haver dentro de mim um sentimento de inveja, de contenda, de intriga, né? Quando eu começo
a falar das pessoas, ter juízo de valor, zombar das pessoas. Olha, imaginemos o Espírito Santo, que é sumamente santo, e que Ele sonda o meu interior, Ele sonda a minha mente, o meu coração. Eu começo a me incompatibilizar com o ser mais precioso que Deus me deu para ser o meu hóspede. Eu começo a me incompatibilizar com o Espírito Santo em razão de uma possível carnalidade, que o apóstolo Paulo está falando, porque a igreja de Corinto, uma igreja salva, batizada nas águas, pasmem, batizada com o Espírito Santo, essa igreja, ela se perdeu no tempo e no espaço. Ela começou a fazer caminhos, que começou a entristecer Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: o que nós devemos fazer quando nós nos tornamos, o nosso juiz. Diga para o seu irmão: você pode se tornar o seu juiz. Diga para ele: você pode se tornar o seu juiz. Irmão, desculpa, eu estou mandando o cadastro aqui, senão cai. Então, quando eu emito um juízo de valor meu, eu consigo entender que não está bom, porque tudo que eu preciso eu já tenho. Diga comigo: tudo que eu preciso eu já tenho. Eu tenho o Espírito de Deus, que é santo, morando em mim. Ou seja, olha só como é que o negócio é polêmico. Para eu me tornar carnal, eu vou precisar fazer muita força contra o Espírito Santo. Para eu me tornar carnal, eu vou ter que calar a voz do Espírito Santo na minha alma. Para eu me tornar carnal, eu vou exatamente me deixar persuadir. Porque quem já mora em mim é santo. É claro que eu vou ter que guerrear contra a minha mente. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Eu preciso frear o pensamento, os juízos de valor de outrem, ou uma possível intriga, uma possível dissensão, uma possível incompatibilidade, uma possível inveja, uma possível rivalidade, competição. Eu preciso aferir isso enquanto está na minha mente. Daqui para cá são 45 centímetros. É muito pouco espaço. E se eu, na verdade, concebo isso no meu coração, aí eu vou falar, porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu pergunto a vocês: eu não posso comprometer o arrebatamento que se dará em razão de uma vida de carnalidade. Senão eu posso me perder na minha caminhada. Todos os dias nós guerreamos, precisamos guerrear. A nossa mente, o nosso coração. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Se você tem que desconfiar de alguém, comece a desconfiando de você. Desconfie de você. Põe guarda nos seus lábios. Esta palavra, irmãos, Deus me deu ela já tem mais de uma semana. E a gente vem buscando fundamentar. Mais do que fundamentar a palavra, é buscar saber o sentimento do Espírito Santo para nós nesta manhã. De fato, o que Deus quer me falar. Eu preciso ouvir o que Deus quer me falar. Isso para mim basta, para você também. E o homem espiritual, ele é o quê? Ele é cristocêntrico. Enquanto o homem natural, ele tem o seu egocentrismo, ele é egoísta, narcisista e metido, o homem natural. O que é narcisismo? É um indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo, conforme a psicanálise. Ou seja, em outras palavras, eu me amo, eu me amo e eu me amo. Ele só faz tudo em função dele. Esse é o homem natural. É isso que nós vemos no mundo. É isso. As pessoas trabalhando, fazendo delas o seu universo e querendo que todo mundo trabalhe em prol delas. Elas são pessoas naturais. E a gente já saiu desse mundo. Diga, eu já saí desse mundo. Diga comigo, eu não sou mais um homem natural.
porque eu quero ser um homem espiritual e preciso lutar para não ser um homem carnal. 3 tipos de homens que habitam na terra: o natural, o espiritual e o carnal. Porque ninguém é carnal sem antes ser espiritual. Você sabia disso? Porque o carnal, ele já conheceu a palavra, já foi batizado, e agora ele começa a se permitir. E vou dizer uma coisa para vocês, eu tomo por mim, sabe, irmãos? Porque todos nós um dia fomos novos convertidos. Vocês estão comigo? Hoje, pela graça de Deus, sou um apóstolo, 40 anos de crente, mas olha só, um dia eu fui beber na fé, menino na fé, todos esses trâmites aí, eu tive que viver para chegar onde eu estou, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um destino. Você pode abraçar o seu irmão e dizer assim: olha, fica firme, porque você não pode imaginar o destino que Deus tem para você. Ele tem um futuro poderoso. Seja espiritual e pague para ver se você não vai dar som de graça e a sua vida não vai ser disputada em vitória, vitória, graça, graça, fé, fé, poder, poder, autoridade, autoridade, milagre, milagre, porque é isso que Deus tem para nós no futuro. É isso que diz Jeremias 29:11 ou 11:29. Eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fim é destino. Destino é futuro. Porque eu bem sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito está na tela, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha só, como todas as coisas cooperam a nosso favor. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. O nosso nome foi escrito no livro da vida. O céu já está garantido. O Espírito Santo mora em nós. E o Senhor tem bons pensamentos a meu e a seu respeito. Irmão, só erra se quiser. Tudo já está preparado. Né? Tudo está preparado. Ou seja, Deus não fez uma meia obra. Deus fez uma obra completa. Diga comigo, uma obra completa. Repete, uma obra completa. Uma obra. Não foi meia boca, nem meia obra. Ele fez tudo a seu tempo por nós. Vocês estão comigo? Então o apóstolo Paulo, no verso 14, põe verso 14 para mim, Joyce, por favor. Verso 14 da carta aos Coríntios. 14, isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode o quê? Entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não é isso? Então, nós temos aqui o espiritual versus o natural. É como se você não soubesse falar, não vou nem falar o inglês, porque a maior dificuldade que a gente tem, ou teve, né? No meu segundo grau, os professores de inglês davam 2 aulas e depois saíam da escola. Então foi sempre muito precário, né? Mas algumas coisas ainda você consegue distinguir. Mas eu vou falar para você uma língua chamada alemã. Você não entende nada. Você não consegue compreendê-la. E nós estamos falando de uma linguagem meramente humana. Agora vamos falar de uma linguagem espiritual para uma pessoa natural. Há um extremo. Essas pessoas não vão entender, porque é como nós quiséssemos conceber uma ideia, se Jesus, que é o centro, não mediar as partes. Jesus nos pega lá do homem natural e nos puxa para nos tornarmos homens espirituais. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. O espiritual é conduzido pelo Espírito Santo. O natural é conduzido por qualquer pessoa que quiser conduzir. Está comigo? Está fechado? Então vamos. O homem natural, né? A gente vê isso muito nas empresas, sim ou não?
dissídio coletivo, ou vai se pleitear um aumento, alguma coisa que quer que aumente o vale transporte. O transporte precisa de aumento de passagem, mas vale refeição. De repente você é uma pessoa tremendamente satisfeita com a empresa, mas aquelas inconformidades de alguns, se você não cuidar, passa a ser inserido em você, e daqui a pouco você está fazendo uma rebelião contra a sua empresa, uma empresa que você ama, gosta, ela te empregou, ela te deu salário, ela te deu promoção. Imaginemos isso no campo da fé, meu irmão. Então aqui, o homem natural é conduzido por qualquer pessoa que quiser conduzir, mas o homem espiritual, ele só é conduzido por Deus. Você pode dizer para o seu irmão: eu estou do lado de um homem espiritual, porque se assim não fosse, ele não estaria aqui nesta manhã celebrando a morte sacrificial de Jesus. Você é espiritual, meu irmão. Você cultive isso dentro de você. Seja sempre alguém que ame ao Senhor, que renuncie, coisas que nós estamos sujeitos. O espiritual discerne bem todas as coisas. Nada passa desapercebido. Você sabia disso? Deus não te deixa enganado. A Bíblia chega a dizer, olha só como é forte esse pensamento que eu vou te passar. A Bíblia diz assim, que Deus não fará nada sem antes não dê a conhecer os seus santos profetas. Deus está dizendo o seguinte: você é espiritual, eu não vou fazer nada na tua vida, na tua casa, na sua família, na igreja, sem que eu primeiro fale para você que eu estou fazendo. Você passa a ser a primeira pessoa a ser comunicada, tá? Aleluia! 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 Então o homem espiritual, nada passa desapercebido. Sabe por quê? Porque há uma voz dentro de mim, de você, que se chama voz do Espírito Santo. Ele conhece todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece e traz para você. É isso que Deus está pensando em fazer, é esse sonho que Deus tem para você, esse pensamento que Deus tem para você. Fica firme, a luta está acirrada, mas a vitória é certa. Fica firme na promessa. Isso é destino, irmãos. Identidade. Eu sou um homem espiritual. Destino. Eu sei aonde Deus quer que eu chegue, e eu vou chegar ali para a glória de Deus. O meu destino traçado por causa de Jesus. Diga comigo: meu destino está traçado por causa de Jesus. Os homens do mundo são acometidos de uma fatalidade. E qual é a frase feita? Era o seu destino. Por que os homens falam isso? Porque eles estavam à mercê de ações espirituais. Aonde você vai levar? Nem sei se eu posso falar. Vou falar. O Parreira, na Copa do Mundo. Você acha que vai levar essa seleção aonde? Aonde o barco quiser levar. Qual é a deriva? Ele era o condutor. Nós conduzimos a nossa vida não deliberadamente, conduzimos a nossa vida com orientação diuturna do Espírito Santo. O teu barco e o meu nunca irá à deriva enquanto homens espirituais. Há um porto seguro e nós vamos chegar. Aleluia! Diga comigo: há um porto seguro, e ali eu vou chegar, porque o meu destino está traçado pela presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então você que ainda não casou, não se desespere, fique no Senhor. Fique no Senhor. Você vai ser tentado a uma carnalidade, mas se você continuar espiritual, Deus vai trazer o príncipe certo, ainda que ele venha de longe, muito longe. As pessoas às vezes querem fazer o destino com a sua própria mão, e aí nada dá certo, porque não é essa a pretensão de Deus. Então o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas nada passa desapercebido. Ele tem conhecimento de tudo que está à sua volta. Às vezes ele até conhece as pessoas, a intenção das pessoas, mas ele é discreto, ele é sensível, ele não mata ninguém.
Ele só dá vida às pessoas. Dar vida às pessoas seria oportunizar essas pessoas para que elas possam ter um caminho, para que essas pessoas possam a cada dia serem conduzidas a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser conduzidos ao céu. Jesus morreu para nos dar o céu. E olha, enfrentar as coisas aqui na terra não é tão difícil. Há uma luta travada, mas as coisas se tornam, põe aspas, fáceis por causa da gama de pessoas que guerreiam por nós. Quem guerreia por nós? Está sentado? Deus, Jesus, o Espírito Santo, miríades e miríades de anjos estão acampados ao nosso redor dioturnamente. Uma miríade seria aproximadamente 6.000 anjos que todos os dias se colocam à sua volta. Os demônios você vai ver até guerra, mas algumas delas você não vai ter que guerrear. Aleluia, né? Então, veja bem, há um sentimento espiritual que eu estou te passando. Segundo a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. É isso que a Bíblia diz. Diga comigo, todas as